Apareceu aqui, tá ok. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na nossa quinta-feira para mais uma atividade do nosso projeto de extensão às áreas de atuação do operador de direito. Hoje temos a grata satisfação de contar aqui com o nosso amigo, o Dr. Mauro, que vai fazer uma explanação relativa ao contencioso previdenciário. Mas, melhor expondo o currículo do Dr. Mauro, nós temos aqui a nossa Camille, voluntária do nosso projeto de extensão. Boa noite a todos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O nosso projeto tem como mediador o professor Davi Augusto Fernandes, que é professor associado de Direito Processual Penal da Universidade Federal Fluminense, atuando no Departamento de Direito do Instituto de Ciências da Sociedade em Macaé. Pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal. Doutor em Direito, mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador de monitoria do Departamento de Direito Macaé, UF, cadastrado no CNPq como líder de pesquisa, sendo que a mesma é direcionada ao direito processual penal, direitos fundamentais e direitos humanos, integra o programa de pós-graduação em Direito da UF Macaé, parcerista ad hoc em revistas especializadas. E o palestrante dessa noite é o doutor Mauro Otávio de Medeiros Martinho Moraes, procurador federal com experiência no contencioso judicial e administrativo das autarquias e fundações públicas federais. Foi coordenador do Núcleo Previdenciário e procurador-chefe da consultoria do INSS na Procuradoria Seccional Federal em Petrópolis. Atualmente, é procurador seccional federal substituto, com atuação no Núcleo Previdenciário da Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, especialista em advocacia pública. Com a palavra, doutor. Boa noite, doutor Davi. Muito obrigado pelo convite. E inicialmente, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Eu me formei pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis em 1995. E logo depois eu entrei no Tribunal de Justiça, através de concurso público de analista judiciário, e dentro do Tribunal de Justiça trabalhei em várias assessorias, em cargos de direção e assessoramento dentro do próprio Tribunal de Justiça. E de lá passei e tomei posse como procurador federal também em 2008, também através de concurso público de provas e títulos, e estou lá até hoje. Passei por várias lotações, inclusive estava conversando com o doutor Davi, minha primeira lotação foi no Rio Grande do Sul, foi a minha primeira lotação, e eu rodei um pouco pelo Rio Grande do Sul e depois vim para o estado do Rio, onde estou até hoje. Passei em várias procuradorias dentro do estado do Rio, eu estou em Petrópolis. E então, eu sou procurador federal, né, que é uma das carreiras da Advocacia Geral da União. Eu vou até fazer uma pequena explanação, né, sobre o que compõe a Advocacia Geral da União, que às vezes as pessoas não entendem muito bem, né, o que compõe, né? Então, vamos lá. A AGU ela é formada por 4 carreiras, né? Procurador Federal, que é a minha, que eu cuido, que tem a atribuição de representar judicialmente, extrajudicialmente, todas as autarquias federais e fundações públicas. Tá? Então, nós temos advogado da União, que representa somente a administração direta. Temos os procuradores da Fazenda, que aí realmente é só a parte fazendária que cuida, e temos os procuradores do Banco Central. Essas 4 carreiras compõem a Advocacia Geral da União. Tá? Isso é bom, né, explicar um pouco, porque às vezes não é muito
muito explicado isso, né? Porque a AGU é uma carreira relativamente nova, né? Foi criada, né, na Constituição de 88 e implantada somente em 93, né, com a edição da Lei Complementar 73, que se criou realmente a Advocacia Geral da União. E vários membros, né, foram aproveitados, tinha a possibilidade de os membros do Ministério Público Federal poderem adentrar na carreira, né, durante essa criação, e isso que virou o que nós conhecemos a AGU hoje, que é uma carreira muito grande, né, com muitas atribuições, né, é a administração inteira, inclusive na própria UF, né, temos a Procuradoria, que é representada com atribuição da Procuradoria Federal, né, que são os procuradores federais que têm atribuição para funcionar dentro da Procuradoria da UF, né, que cuida na parte do administrativo, e a consultoria, que é a parte do contencioso, vai para a PRF também, né? Então, vamos lá. Então, a minha atuação, como já foi dito, eu trabalho hoje dentro do contencioso previdenciário. Essa é a minha função dentro da PRF. A PRF hoje tem vários núcleos, né, de atuação dentro do previdenciário, e eu componho um núcleo de revisões e pensões. Essa é a minha atribuição. E dentro da PRF, da PRF2, que tem a atribuição dos dois estados. Ele segue mais ou menos a simetria da competência do TRF2, né, que são processos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Essa é a minha atribuição. E a distribuição hoje, né, para todos os processos eletrônicos, então você tem uma distribuição dos dois estados sem maiores problemas, né? Então, hoje, assim, só para a gente ter um panorama, né, do tamanho que é o previdenciário, né, o contencioso previdenciário. Hoje eu só cuido do previdenciário do regime geral, tá? Porque nós temos realmente um outro núcleo que cuida do previdenciário do regime próprio, que cuida dos servidores e tal. Eu cuido só do regime geral, do INSS. E isso é um monstro já, né? Só para a gente ter uma ideia, hoje o maior contendor, né, que tem o maior litígio, o maior litigante na justiça do Brasil é o INSS. Para ter uma ideia, em 2025, tinha em torno de 4.500.000 processos ativos do INSS na justiça brasileira. Esse é o volume, né? Só para a gente ter, eu tenho alguns dados aqui, só para a gente ter uma noção do volume, né, que é o INSS. O INSS é um monstro, né? Então, o INSS paga mensalmente 41 milhões de benefícios. Isso que o INSS paga mensalmente em torno de 41 milhões de benefícios. Tá? Todo mês tem cerca de 1 milhão a 1 milhão e 300 de novos pedidos de benefício para o INSS. Então, ou seja, esse é o tamanho do INSS. Então, o que isso não gera, né, de litígio e acaba batendo no judiciário, como não poderia ser diferente, né? Então, acho que o maior desafio do procurador e de quem administra o contencioso previdenciário, exatamente, é administrar esse volume brutal de processo. Então, assim, nós estamos sempre tentando trabalhar com melhorias na atuação, digamos, no contencioso, ou até procurando vários processos para tentar fazer acordo, e hoje nós temos liberdade para fazer acordo em processo, e faz muito acordo em processo, né? Exatamente isso foi criado. Antigamente se tinha uma política atrás que a advocacia pública não fazia acordo, e isso já foi superado, até por conta disso. Hoje o procurador tem total liberdade para fazer acordo em matéria de fato, entendeu? Nós temos um limite, óbvio, de teto, né, de valor, não temos que pedir autorização para cima e tal, mas um procurador até 500 mil, nós temos total liberdade de fazer acordo, sendo matéria de fato, né? E a matéria de direito, obviamente, aí tem umas questões que a gente tenta, né, questões que são de interesse da própria instituição de levar, a gente sempre recorre disso para tentar uma decisão nos tribunais superiores. Mas nós estamos sempre tentando implantar, seja dispositivos de robô, seja dispositivos de inteligência artificial, para conseguir otimizar a nossa atuação, porque
o volume de processo é muito grande. A gente não tem como você artesanalmente trabalhar esses processos. Essa é a realidade. Então, é o que eu sempre digo. Quem trabalha no previdenciário tem que ter uma cultura de trabalhar com processo de massa. Não adianta você querer analisar o processo de cabo a rabo, com todos os documentos e tal, que você não vai conseguir dar conta. Então, a gente tem que otimizar e ter um perfil de trabalhar com processo de massa. E temos vários mecanismos, né? Para controlar esse volume e a gente tornar isso administrável, né? Nós temos dentro da PRF, existe uma coordenação de previdenciário e que tem um gerenciamento. E esse gerenciamento, ele roda tipo um robô que faz uma pré-seleção desses processos, né? E muitas das coisas que são mais automáticas ficam com o próprio gerenciamento. E lá temos uma equipe de apoio de estagiários, temos servidores, estagiários terceirizados, inclusive agora temos o estagiário já formado, né, que é agora me fugiu o nome. Assessor, né? Mas é o outro tipo de nome, sim, é de terceiro grau, é o assessor, é como se fosse o estagiário já formado, né? Então, essa mão de obra fica toda nesse setor para tentar dar conta desse volume, né, que chega só no meu núcleo, tem uma ideia, a gente tem uma distribuição, nós somos em torno hoje de 12 procuradores, nós temos uma distribuição semanal que vai direto para essa coordenação em torno de 3 mil processos semana. Entendeu? Então, eles fazem essa peneira, né, o que é a coisa mais que pode ser feita, né, sem maiores complexidades. Isso é feito na própria coordenação e o resto é passado para a ponta dos procuradores, né? E, então, são esses sistemas que a gente tem que sempre estar atualizando e aperfeiçoando para tentar você dar conta desse grande litígio, né, que tem do INSS, que é um volume brutal e, assim, e a gente tem vários fatores que corroboram com isso, né? Sem entrar em vários problemas, né? Do próprio INSS, falta de servidor e tal, mas a própria estrutura do próprio Brasil, né? Hoje nós temos um envelhecimento da população, né? Isso é um fato, quer dizer, nós temos cada vez as pessoas vivem mais, né? E tem menos pessoas no mercado, né? Porque aquilo é uma pirâmide, né? Quanto mais você contribui, mais aquilo. Então, se você começa a desestruturar o próprio regime, né? Porque você acaba com questão de financeira, de dinheiro e tal. Então, tem muita gente hoje se aposentando e muito pouca gente entrando no mercado. Essa é a realidade também. Então, forma digamos assim, essa disfunção do sistema, né? Então, assim, acho que o nosso grande desafio é isso, a gente conseguir, né, ter uma atuação proativa para a gente conseguir gerenciar esse volume brutal de processos dentro de uma maneira muito razoável, né? E a gente tem conseguido fazer isso muito bem, porque assim, a gente tem tudo medido por jurimetria, né? E nós temos uma taxa de sucesso hoje, a Procuradoria no Brasil, em termos de 60% de êxito, né? E nos tribunais superiores até mais, porque hoje a gente recorre muito pouco, a gente recorre o que não foi possível, a gente faz acordo, a gente vai ver que é uma tese que é perdida, a gente faz acordo, já aqui embaixo, para isso não chegar. E o que a gente sobe para os tribunais superiores é o que a gente tem grande condição de ganhar. Então, a gente tem um acerto no STJ, tem um êxito no STJ liberando 90%. Entendeu? E assim, também houve algum avanço legislativo, né, como a questão do sistema de repetitivos, né, de recursos repetitivos, que isso foi um grande avanço, né, pelo menos para a nossa atuação, né, que a gente consegue levar um caso desse, né, direto para o STJ ou para o Supremo, e aquilo tem repercussão geral e você consegue suspender, né, todos os processos que estão na base, né? Por exemplo, só a título de exemplificação, nós conseguimos uma vitória agora com a tal da revisão da vida toda, né? Não sei se os senhores já ouviram falar que era uma revisão que tinha um potencial, se isso fosse à frente para o Estado, por erário, em torno de 100 bilhões de perda. Isso era uma revisão que as pessoas pretendiam,
né, os aposentados e tal, dependendo da época dos aposentados, você poderia incorporar algumas outras parcelas que a lei tinha vedado isso. Então, essa era a revisão, que chamava revisão da vida toda. Você pegava todo o período contributivo seu e calculava, diferentemente do que a lei tinha determinado, que era só a partir de 94. Então, esse foi o tema, né? Tema 1102 do STJ, que transitou em julgado agora final de 25. Só esse processo, só esse tema específico, ele represou mais de 100 mil processos, com a decisão que veio do STJ de suspender a tramitação dos processos. Então, só nesse caso, suspendeu-se 100 mil processos. E uma decisão, né, que foi para o tribunal, para o Supremo, e transitou agora, resolveu pelo menos 100 mil processos, né, e com potencial muito maior. Né? Esse foi o que foi estancado, né, com potencial assim, absurdo de repercussão disso. Né? Então, assim, os sistemas também têm avançado, sistemas processuais, né, para defender esse tipo de demanda, né, de massa, que são extremamente assim, complicados, não só para a gente, também para o judiciário. Né? Hoje, assim, nós já falamos, o maior cliente do Brasil, do judiciário, é o INSS. A Justiça Federal, o previdenciário hoje para a Justiça Federal vai representar pelo menos 60%, 70% dos processos da Justiça Federal. Quer dizer, então isso gera um custo todo, né, macro, né, seja para o judiciário, que em última análise é para o próprio Estado, né, e o cidadão que acaba pagando essa conta toda sem sombra de dúvidas. Então, acho que esse é o maior desafio para quem trabalha no previdenciário, né, e essa questão de você conseguir administrar esse grande volume e que tem uma repercussão muito grande em termos financeiros para o Estado. Entendeu? Então, esse exemplo ele tinha uma estatística dessa revisão da vida toda que foi estancada agora pelo menos 100 bilhões de custo para o Estado, de gasto para o Estado, podendo chegar em 10 anos, com todas as ações eventualmente que poderiam ter a serem ajuizadas, 360 bilhões, isso é a estimativa que foi feita. Então, assim, ao mesmo tempo, é um volume muito grande, mas, às vezes, eventualmente, com um valor não tão grande das ações, mas que, no fundo, chega na última análise, é um grande ralo para o Estado. Né? Esse que é o grande... Então, a gente tem que saber administrar isso. Né? Então, assim, é o que eu sempre falo, que a gente se propõe, e eu acho que a AGU está muito nesse caminho. Né? É a atuação proativa do procurador, e nós temos várias atuações e várias com o próprio INSS. Né? Eu como procurador aqui, eu fui procurador aqui consultor do INSS aqui na região do INSS. Então, eu tive várias reuniões com o próprio gestor do INSS para a gente tentar alinhar um pouco, né, o que era a jurisprudência, o que os tribunais estavam acertando, né, entendendo, com as próprias decisões administrativas, que você acabar com diminuir essa litigiosidade. Né? Então, essa eu acho que é uma ideia, essa atuação proativa do procurador é muito importante, né? Não do procurador, até do próprio gestor das procuradorias, você ter uma visão proativa disso tudo. Como é que funciona, onde estão os gargalos, e você conseguir atuar numa visão assim, proativa, e não você ficar só na retaguarda, não, só contestando o processo, recorrendo, porque isso é aquilo que a gente já falou, todo mundo fala, é enxugar gelo, se você não tiver uma atuação proativa. Você vai sempre enxugar gelo, porque o INSS está decidindo errado, né? O servidor na ponta que está decidindo o processo administrativo está decidindo errado. Isso acontecendo, não tem jeito. Né? Esse processo vai bater no judiciário e isso vai sobrar para a procuradoria. Né? Então, assim, e não adianta, a gente, por experiência, né, você cada vez mais, vamos botar mais procurador, isso não adianta para você. Daqui a pouco você pode botar todo o contencioso, todo o contingente de procurador, né, da AGU dentro do INSS, que não vai dar conta, se você não tiver uma atuação proativa dessa e tiver controles disso de alguma maneira. Né? Então, acho que o grande desafio, mais uma vez, eu acho que é isso. Né? Nós temos, assim, um grande sistema agora que ainda está sendo implantado dentro da AGU, que é o SAPES, que é um sistema de processo nosso, né, que vem nessa nova
né, de ajuda, né, que seria inteligência jurídica, né? Então isso é muito interessante para a gente trabalhar. Acho que o trabalho melhorou muito com essa inteligência jurídica que esse sistema proporcionou para a gente, né? Isso tudo nessa linha de que você tem uma atividade, uma atuação cada vez mais eficaz, né? E muito mais célere para você conseguir dar conta desse grande volume, né? Professor Davi, eu acho que era isso assim, que eu tinha para falar. Eu acho que melhor a gente pode conversar e ver qualquer dúvida, que eu acho que fica mais interessante a gente trocar uma ideia. Correto. Camille. Né? Com certeza. Então, obrigada. Temos algumas perguntas, e a primeira é a seguinte: para um advogado, qual seria a especialização que ele deve ter para atuar nessa área do contencioso previdenciário? Consegue me ouvir bem? Consigo. Obrigada. Assim, o advogado privado, o ideal é que ele tenha realmente uma especialização em direito previdenciário, entendeu? Porque realmente o direito previdenciário é uma matéria bem complexa. O direito previdenciário é complexo, né? Você tem a Lei 8.213, que é uma lei extremamente longa, com muitos detalhes, né? E está sempre várias alterações, ela está sempre se modernizando, né? Tivemos agora são as reformas previdenciárias, você muda cálculo, você muda idade, você muda os tipos de aposentadoria, né? O último que nós tivemos agora, que modificou muito o sistema previdenciário, é a Emenda Constitucional 103. Você criou várias possibilidades, vários tipos de regras de transição para aposentadoria. Então, assim, é uma matéria que está muito em evolução, está sempre em evolução, né? E está sempre em voga, né? Basta ver, os jornais estão sempre falando que é a reforma previdenciária, que nós temos que fazer, e está sempre mudando. Então, acho que, assim, uma especialização, seria uma especialização em direito previdenciário e uma atualização constante da legislação em si, que é uma legislação extensa, né? E está sempre muito em mutação. Em um determinado período, eu lecionei lá em Brasília direito previdenciário. E eu ia lá por períodos. De 4 em 4 meses eu ia para lá para uma nova turma. Eu achava interessante a mudança nesses 4 meses. Aí tu ficava olhando e, poxa, então aquele que trabalha na área, a atualização é contínua. É constante. Não pode perder nada, porque o cliente dele é que vai ter o prejuízo. Mas é uma disciplina, eu chamo até de mutante, né? Porque ele vai... E o profissional da área, apesar de, entre aspas, para ele, né, do advogado da iniciativa privada, a remuneração sai mais rápido, em tese, né? Mas ele, em contrapartida, ele tem que estar bem atualizado e sempre se atualizando para não escorregar em algum detalhe. Ah, não, isso aí já mudou, colega, está por fora. É verdade. Uma coisa bem interessante. Tem essa atualização é muito rápida, tem muita coisa, né? Até por uma necessidade realmente, né, professor? A gente já tinha falado. As necessidades estão mudando muito rápido do direito previdenciário, né? Com essa questão toda de envelhecimento, a gente tem uma série que principalmente até o próprio parlamentar, né, o legislador, ele entende isso, é um clamor que isso muito rápido se envelhece, né? Muito rápido se envelhece, e nós temos a questão sempre, se você buscar a questão financeira, né, de estrutura, de economicidade da Previdência, é sempre muito furado, né? Principalmente a pública, né? É muito furado, né? Com certeza. E nós temos, assim, até para contribuir com isso, muitas coisas são colocadas na conta do INSS que nem deveriam ser, né, da Previdência, né? São os benefícios assistenciais, né? Que isso tudo entra na conta da Previdência, sem ser Previdência, né? Então... Não, e até para não, falando sobre isso, não cair num viés político, que eu não toco nisso, 301 mil pessoas foram aposentadas pelo INSS, todos estrangeiros. Aí você avalia, a pessoa entrou no país, ele está na idade de se aposentar.
ele entra por força da lei, eu sou residente, sou estrangeiro, sem CPF, estou aqui regularizado, aí ele se aposenta. É um peso, por quê? Ele não contribuiu. Brutal, Aí o Estado concede a aposentadoria a esse contingente populacional. É uma coisa... Aí entra na parte, os direitos humanos, os direitos fundamentais, mas... Isso é muito interessante se você tivesse uma fonte de custeio, se fôssemos um país rico, né? Se nós tivéssemos atingido um grau de riqueza, né, que você poderia fazer essa caridade, mas fora isso... Não, eu estava conversando um dia desses com um colega sobre esse fato, aí ele estava trazendo, tu é da União Europeia, um exemplo, tu nasceu na Espanha, da União Europeia, tu vai trabalhar em França, como eles falam. Você paga, é descontado 20% do teu salário porque tu é estrangeiro. Tu é da União Europeia, mas você vai pagar 20% do seu salário para custear a tua ocupação de vaga de um nacional da França. E disse, quem é estrangeiro não se aposenta. Se ele não trabalhar lá, ele não vai ter aposentadoria. Não tem essa de direitos fundamentais. E você pega, na maioria dos estados da União Europeia, eles são desenvolvidos. Tirando um e outro que entraram agora, recentemente, né? Mas aí são desenvolvidos. E eles não dão essa colher de chá ao estrangeiro que vai para lá. Países ricos. Essa conta que eu estava te falando, esse é o LOAS, né? Eu lembro essa questão dos venezuelanos, né, entrando ali, tinha uma equipe que vinha do INSS para dar LOAS para o pessoal. Não, via como é que está. Também tem haitiano, tem. Angolano. Ele falou uns 10 países que formam esse contingente de 301 mil aposentados. Aí, aquele negócio, quem paga é a viúva. A viúva é que está pagando isso. Então, são situações. Mas vamos lá. Camille. Bom, nessa área, qual é o tempo médio de tramitação de um processo na esfera federal? O processo na esfera federal, o processo do GEF, normalmente, ele tramita muito rápido. Muito rápido. E em torno de, eu vejo o processo em torno de 3, 4 meses já está sentenciado. Entendeu? Processo de GEF, né, que é o Juizado Especial Federal. Tá? Os processos com rito ordinário, né, ele já demora mais um pouquinho, que normalmente já, né, tem a tramitação é diferente, mas também não é célere também. Não é muito diferente disso. Entendeu? Então, o processo de GEF, que é, assim, 90% dos processos previdenciários vão para o GEF, né, porque no juizado especial federal, a extensão do valor é competência absoluta, o valor da causa, então 90% fica no GEF, né, que hoje o valor da causa está quase 100 mil reais. Né? Então, em torno de 4 meses eles estão julgados. E o TRF também aqui da segunda região também é muito rápido. Quer dizer, na verdade, o GEF não vai nem para o TRF, né? Ele vai para as juntas recursais. Também são muito rápidas. Normalmente julga isso em torno de uns 2, 3 meses também está julgado. Entendeu? Então, o processo todo, até a segunda instância, né, do juizado especial, em torno de 7, 8 meses está julgado. Perfeito. E quais seriam os obstáculos mais frequentes no curso da demanda? Como assim, no curso do quê? Para as pessoas do entrarem processo. As pessoas entrarem com o processo? Correto. É isso? Não, acho que, assim, não tem grandes obstáculos, né? Assim, até por conta, né, da própria nossa Constituição, nesse acesso, né, ao judiciário, assim, existe algumas coisas que nós conseguimos fazer, alguns, digamos assim, julgados, né, que deram certos freios, né, digamos assim, a essa demanda assim tão exacerbada. Por exemplo, hoje você primeiro ir na esfera administrativa, né? Você tem que esgotar a esfera administrativa, não em termos recursais, mas para você ter uma decisão da administração para você poder, seria uma condição da ação para você ter interesse de agir, para você ajuizar a ação. Entendeu? Então, você não poderia pular essa fase administrativa, você poderia ir direto para o judiciário.
Esse seria uma das condições, entendeu? Entendi, obrigada. E a última pergunta aqui, se o pessoal não postar, é a seguinte: a legislação relativa à área em comento acompanha o desenvolvimento social? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, assim, igual o professor Davi estava falando, assim, nós temos benefícios assistenciais, entendeu? Então, essa questão social, você tem, aí, sem entrar na política também, né? Como é que isso é feito, os critérios, se são justos, se não são justos, né? Mas nós temos, assim, uma capilaridade, uma abrangência da Previdência muito grande, não só da Previdência, mas do assistencialismo muito grande, né? Nós temos, por exemplo, benefícios hoje mesmo, aí são verdadeiras aposentadorias que o cidadão não contribui com um centavo, como é o caso da aposentadoria rural, né? O rural, hoje em dia, o cara se aposenta bastando ele comprovar que ele exerceu atividade rural por 15 anos. Então, ele tendo a idade, ele comprovou que ele trabalhou em economia familiar, lá no terreno dele, como rural, ele tem direito à aposentadoria, né? E temos o LOAS, né? O LOAS é um exemplo desse, de um benefício assistencial, que dá uma grande capilaridade, né? E basta você ser maior de 65, né? O LOAS idoso, e você ter uma renda familiar de um quarto do salário mínimo. Se você tiver essa renda familiar, a pessoa tem direito a esse benefício, esse que chama de LOAS, é o benefício de assistência continuada, né? Tem o LOAS idoso, então, mesmo não tendo a idade, mas sendo incapaz, né, ele tem direito a isso mesmo sem ter contribuído, como o professor Davi estava falando, sem ter contribuído com 1 centavo para a Previdência, né? Entendeu? Então, acho que a gente tem uma capilaridade muito boa da nossa Previdência, né? Isso, assim, você não vê isso, assim, pelo menos em país capitalista nenhum, né? Que tem uma capilaridade tão grande da Previdência, né? Eu acho que é nesse sentido, né, que ele quis saber, né? Obrigada, Não, doutor. E alguém... Ai, desculpa, professor. não, pode falar. Algum dos colegas querem fazer alguma pergunta aí? Luísa ou José? Não, professor, tá tranquilo aqui. Professor Davi, o senhor tá mutado aí. Correto, sempre eu esqueço disso. Então, em função disso, eu quero agradecer a presença aqui do Dr. Mauro, né? Pela explanação feita de forma objetiva, com relação a um tema que eu falo em sala de aula. Lá na UF não tem essa disciplina, direito previdenciário. Então, eu procurei trazer o senhor aqui para que esclarecessem aos alunos, porque uma atividade que o bacharel, após a formatura, ele vai trabalhar na iniciativa privada, ele pode abraçar, fazendo uma pós em direito previdenciário, se atualizando cotidianamente nas legislações, nas portarias lá do INSS, né? Ele pode navegar nessa área e, como o senhor fez menção, processos que duram 3 meses, dependendo do valor da causa. Então, é um nicho de mercado que favorece o profissional que se dedica a essa área. E outra, tem uma demanda muito grande em função dos embrólios que tem entre patrão e empregado, em vários tipos de demandas que favorecem ao empregado. Por isso que foi o objetivo. A Luísa está falando uma optativa de direito previdenciário. Nós tivemos, há uns 2 ou 3 anos atrás, você deve conhecer o doutor Vitor Roberto, lá de Macaé, que trabalha na área previdenciária. Ele foi professor nosso lá na UF, em Direito Internacional. E ele de livre iniciativa, ele, no período que ele esteve lá, ele abriu uma optativa de direito previdenciário. Então, é uma disciplina que demanda uma utilização, mas que, no momento, não tem um profissional para essa atuação, né?
o Dr. Vitor ele ficou lá, o período que ele ficou, e ele deu essa disciplina lá no período em que esteve conosco na UF. E o pessoal que teve a oportunidade de ter essa disciplina optativa achou muito, muito, muito válido, porque é uma coisa que não tem. Então, um novo nicho de mercado fornecido por um profissional que atua na área, ele fornece o teórico e o prático, junta o útil ao agradável e repassa ao discente, né? Então, isso é muito salutar. Motivo pelo qual que eu fiz o convite ao Dr. Mauro para que estivesse aqui com a gente. Então, para encerrar, vamos tirar aquela fotinha que Camille tira. Luísa e José vão aparecer para a foto. E Vamos quem mais está lá, aí? abrindo a câmera. Quem mais? Luísa. Aí. Aí. 1, 2, 3 e... Vamos ver se deu certo. Foi.